Depois que o Superman morre durante uma batalha contra o Apocalipse, o resto da Liga da Justiça aparece para ajudar, mas vendo Lois Lane completamente arrasada com o corpo de Clark nos braços, todos se dão conta que já era tarde demais. Lois então começa a gritar com a Liga por eles terem deixado o Superman sozinho quando ele mais precisava. E apesar de mais tarde eles terem até organizado um grande funeral no centro da cidade, Lois Lane fica ainda mais irritada quando ela nem consegue chegar perto do caixão para ver Clark direito. E na medida que Lois via coisas como comerciantes tentando lucrar com a morte do Superman e até Lex Luthor construindo estátuas para fingir que se importava, sua raiva e indignação só iam aumentando cada vez mais. Porém, depois dela ir até a Fortaleza da Solidão para guardar a capa destruída de Superman, enquanto ela chorava sozinha, uma explosão de repente acontece e Lois dá de cara com o Erradicador, que estava desesperado vendo que ele também chegou tarde. Lois pergunta quem era ele e Erradicador diz que era o protetor da raça kryptoniana, mas que infelizmente ele falhou em regenerar Clark e que ele realmente tinha ido de vez. Porém, assim que ele começa a ficar desesperado por não ter nenhum kryptoniano para descarregar a energia de poder que ele estava armazenando para Superman, Lois Lane na mesma hora pede para ele usar ela como recipiente. E mesmo com o Erradicador dizendo que ela poderia não aguentar e acabar morrendo, Lois diz que não se importava e ele acaba concordando, pedindo para que ela continue o legado de Clark. Poucos segundos se passam e depois de uma explosão, Lois acaba sobrevivendo e agora com poderes e um novo traje usando a capa destruída de Superman, ela observa a Terra do espaço e jura que iria consertar o mundo. Lois Lane então derruba ditadores corruptos, põe fim em várias guerras e até acaba com a fome mundial, destruindo também todas as armas nucleares do planeta e matando quem fabricava elas, indo atrás também do próprio Lex Luthor, que estava ficando bilionário fazendo armas nucleares. Lex começa a zombar de Lois, dizendo que o seu negócio não era ilegal, mas Lois simplesmente agarra ele pelo pescoço e começa a voar com Lex para fora, indo pro espaço a toda velocidade, matando Lex Luthor carbonizado. Lois Lane então passa a ir atrás de todos os assassinos do planeta e assim que ela mata o Coringa, Batman aparece irritado perguntando o que ela fez. Lois diz ao Batman que só fez o que ele jamais conseguiria fazer, completando ainda que pessoas como o Coringa não mereciam viver enquanto o Superman estava morto, e que ela não deixaria a morte de Clark ser em vão. Mas no momento que Batman diz que ela já deixou, Lois ataca Bruce super irritada, logo em seguida falando que tinha pena dele, matando o Batman carbonizado também. Agora quase satisfeita, Lois Lane decide por fim matar o clone do Superman, o Super Cyborg, e depois de ir atrás dele e mandar ele tirar aquele símbolo do peito, os dois começam uma luta tão intensa que eles passam a destruir toda a cidade em volta deles. Porém, assim que Lois Lane percebe que alguém estava por aí salvando os inocentes de serem atingidos, ela fica completamente em choque, percebendo que era o Superman e que ele estava vivo. Lois então pergunta como, e Clark diz que o Erradicador demorou, mas acabou conseguindo ressuscitar ele, e que mesmo um pouco mais fraco, ele estava bem. Mas no momento que Superman se vira e percebe que as pessoas estavam com medo de Lois, ele pergunta pra ela o porquê, e Lois fica sem saber o que responder. Mas antes de qualquer explicação, Super Cyborg volta com um caminhão de kryptonita, e depois de espalhar o gás tóxico em cima dos dois, a parte meio humana de Lois permite que ela sobreviva, mas pro seu azar, Superman acaba morrendo de novo.